Desde o fim oficial do fenômeno El Niño, em junho, há expectativa para a chegada do Laninha. Esse fenômeno costuma reduzir o volume de chuvas no sul do Brasil, o que favorece a colheita das culturas de inverno. No entanto, a chegada do Laninha vem sendo adiada, o que aumenta a preocupação para a colheita do trigo e demais culturas de inverno. Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura. Para entender a previsão do fenômeno Laninha e seus efeitos no sul do país, eu converso com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Mozart de Araújo Salvador. Seja muito bem-vindo, obrigada por conversar conosco. Olá, Bruna, eu que agradeço poder participar do programa. Mozart, desde que terminou o fenômeno El Niño, nós estamos esperando a chegada do Laninha. Então eu gostaria de entender, essa chegada, ela está sendo adiada e por que isso está acontecendo? De fato, as primeiras previsões no início do ano indicavam o início da Laninha mais cedo, por volta justamente do mês de julho e talvez o mês de agosto. Contudo, as atualizações das previsões já indicam que esse início do fenômeno deve ser um pouco adiado, talvez por mais um mês ou 2 meses. Isso é comum ocorrer porque é justamente o período de transição entre o El Niño, que nós estávamos vivendo, e a Laninha, que muito provavelmente ocorrerá ainda este ano. Então, nós estamos agora vivendo um período de neutralidade. Aquelas águas muito quentes do Oceano Pacífico já não existem mais, as águas esfriaram bastante, mas não esfriaram o suficiente para caracterizar o fenômeno Laninha, que é marcado por anomalias, que nós chamamos de anomalias negativas das águas do Pacífico, quando ele fica muito mais frio do que o normal para o seu período, nas suas condições térmicas durante algum período. Então, ainda estamos na fase de neutralidade, mas sim, nós estamos caminhando para um fenômeno Laninha. E quando deve começar oficialmente o fenômeno Laninha? Então, há uma divergência entre alguns institutos que rodam modelos que fazem previsão. De forma geral, há uma certeza ou uma segurança, melhor dizendo, de que esse fenômeno deve atuar a partir do início da primavera, ou seja, estamos falando lá para final de setembro, ele deve estar plenamente atuando. Porém, algumas previsões já indicam que em agosto, meados de agosto, ele pode começar a se consolidar. Há uma certa divergência entre modelos, modelos numéricos que fazem a análise e a previsão do fenômeno, tanto quanto a sua intensidade, o seu período de duração, mas principalmente com relação ao seu início. O que existe de consenso é justamente que haverá o fenômeno e que ele deve atuar a partir de meados da primavera. E qual deve ser a intensidade desse fenômeno? O que a gente pode esperar? As primeiras análises indicam que deve ser um fenômeno de categoria fraca, podendo alcançar uma categoria moderada. E não deve ser, a princípio, um fenômeno muito longo. Então, essa é a condição que mais se apresenta no momento que nós analisamos e fazemos as previsões. Fenômeno variando na categoria entre fraco e moderado, e com uma duração que não seja muito longa. E aí, quando eu falo não muito longa, em torno de 7, 8 meses. Porém, existe um detalhe do fenômeno Laninha que não dá para prever com muita antecedência. É um fenômeno que, em algumas ocasiões, ele tem o que nós chamamos de repique. Ou seja, o fenômeno ele parece que vai acabar, chega a atingir durante um mês uma condição de neutralidade e volta à condição de Laninha. Isso ocorreu no último fenômeno, no último Laninha, que foi uma Laninha longa, e ocorreu justamente isso. Ela parecia que ia acabar, ela voltou, e voltou com uma força considerável. E nós tivemos aí quase 2 anos e meio de Laninha. Foi bastante longa e atingiu uma categoria, inclusive, de forte. Considerando essas previsões, como devem ser os efeitos do fenômeno Laninha no sul do país? Então, um efeito clássico do fenômeno Laninha
é a baixa precipitação, com risco, inclusive, de período de seca ou período de estiagem durante, justamente, os meses entre setembro indo até março, abril. Esse é um período que, geralmente, é mais impactado pelas condições da laninha. Mas isso só ocorre quando ela está plenamente estabelecida, primeiro no oceano, ou seja, o oceano está realmente muito mais frio do que o normal na região do Pacífico. Em seguida, nós temos que ter uma resposta que nós chamamos da resposta atmosférica, ou acoplamento da atmosfera. É quando a atmosfera passa a sofrer influência dessa condição do oceano. Nesse momento, que ocorre geralmente um pouco depois do resfriamento, às vezes 1 mês, 2 meses depois, é que a gente tem os efeitos no clima do Brasil, principalmente aí falando da região sul, com relação às chuvas. As chuvas ficam mais irregulares. Então, essa é a característica típica e que pode ocorrer ainda esse ano, essa irregularidade, mas não para agora, para os próximos meses. A gente ainda deve ter chuvas um pouco mais frequentes, um pouco mais regulares e volumosas, até que o fenômeno de fato se estabilize e aí potencializa o risco, inclusive, de seca mais para frente. Nós temos uma grande preocupação com a colheita das culturas de inverno, que, como nós sabemos, elas podem ser prejudicadas pelo excesso de chuvas nesse período final até a colheita. Então, como que deve ficar o regime de chuvas aqui no sul do país entre esses meses de setembro, outubro e dezembro? Bom, ainda até setembro, há uma tendência de chuvas mais regulares, mais frequentes, né, podendo ter aí um total mensal até mesmo acima da média em algumas áreas da região sul do Brasil, principalmente aí entre o norte do Rio Grande do Sul até centro-sul do Paraná. Então, há essa possibilidade no mês de agosto até setembro. Mais para frente, as previsões ainda são muito, há muita incerteza com relação às previsões climáticas de muito longo prazo. Mas há uma tendência de que esse risco de chuvas abaixo da média só ocorram depois que o fenômeno se estabilizar, muito provavelmente no final da primavera desse período. Até lá, nós vamos ter uma certa flutuação. Períodos de chuvas mais frequentes, períodos que eu falo em torno de uma semana, 10 dias, intercalado com alguns períodos de pouca chuva, como nós estamos vivendo agora, justamente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está justamente numa fase de pouca chuva, que vai voltar a ocorrer lá para o final do mês, início do próximo mês, em agosto, deve começar a ter precipitação de novo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes também do Paraná. Outra possibilidade que foi levantada com esse período de neutralidade e a previsão de laninha foi de que as condições de inverno, né, como geadas e o frio, se prolongassem um pouquinho mais, né, no caso para a primavera. Como isso fica diante desse adiamento do laninha? Bom, a laninha é um fenômeno que potencializa temperaturas mais baixas e, com consequência, o risco de geada aumenta, principalmente na região sul, mas não só na região sul, também pode atingir parte do sudeste. O fenômeno, período de neutralidade, nessa fase de neutralidade, ele tem características um pouco parecidas com o fenômeno laninha. Não é tão agressivo, não é tão intenso, porém algumas características já são semelhantes. Então, a possibilidade de termos geadas tardias, ele é muito mais alto agora nesse período de transição, neutralidade para a laninha, do que aquele período que nós estamos vivendo, que era o de El Niño, que, de maneira geral, em média, ele diminui o risco. Ele não elimina o risco, né, os fenômenos de, principalmente, geada e entrada de massa de ar frio, mas ele diminui esse potencial de risco, enquanto a fase de neutralidade indo para um período de laninha, nessa transição, esse risco aumenta um pouco e temos aí algumas geadas que podem avançar mesmo no final do inverno e início da primavera.
Nós temos visto que os fenômenos, tanto o El Niño quanto o Laninha, eles têm impactado de forma bastante severa o sul do país, em especial Rio Grande do Sul, visto as estiagens prolongadas que nós tivemos nos últimos anos e agora as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, como nós podemos nos preparar para esse próximo evento de Laninha? Então, esses dois últimos eventos, esse El Niño que passou agora, né, que de maneira geral gerou muita chuva no sul, e a última Laninha, que gerou principalmente seca no Rio Grande do Sul, mas atingiu também os demais estados da região, eles nos deixam uma lição que na verdade já é conhecida inclusive por muitos agricultores, que já têm essa experiência na sua vivência. Então é preciso pensar que a longo prazo, eu estou falando a longo prazo, para os próximos meses, o risco iminente de chuvas irregulares ele deve crescer. À medida que o fenômeno Laninha se estabilizar, se mantiver de maneira mais perene e se conectar com a atmosfera. Então, quando tiver essa fase, que pode ocorrer já este ano ainda, né, durante os últimos meses do ano, esse risco vai ser potencializado de chuvas mais irregulares, podendo inclusive ter estiagens um pouco mais prolongadas, com risco de secas pontuais. Então, os gestores, os agricultores, as pessoas que dependem muito dessa condição de chuva e podem ser afetados por essa irregularidade, ele tem que já pensar nesse risco potencial e ver as ações que ele pode tomar com relação a uma possível condição de chuvas menos frequentes, né, e ele poder saber como gerenciar os seus recursos de água armazenada em barragens, por exemplo. Né. Esse é uma tendência e um risco que se pode ter, que é iminente sempre que se tem um fenômeno Laninha. Certamente é um alerta tanto para as culturas de inverno, que se encaminham agora essa safra até o final, né, com essa possibilidade de chuvas mais frequentes do que estava se esperando, e também para a safra de verão agora com essa possibilidade do Laninha já estabelecido e reduzindo o volume de chuvas. Muito obrigada, Mozart, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, por conversar conosco e trazer todas essas informações. Uma satisfação, Bruna. Uma saudação a todos. O portal Destaque Rural segue acompanhando as previsões climáticas e o impacto delas no agronegócio do sul do país. Acompanhe também a cobertura da safra de trigo 2024 no portal destaquerural.com.br e nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais! Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura.